A ofensiva ucraniana registra avanços de 10 quilómetros em território russo. Militares tomam posto de controle em Kursk e fazem 40 prisioneiros. Carlos Puigdemont recebido por multidão no regresso à Espanha. A polícia aciona dispositivo para localizar antigo líder que se encontra em parte incerta. Mais de 45 mil voluntários de 155 países trabalham 24 horas por dia para garantir o funcionamento dos Jogos Olímpicos de Paris. Ao terceiro dia da incursão ucraniana em território russo, o Instituto para o Estudo da Guerra confirma os avanços ucranianos até 10 quilómetros na região de Kursk. De acordo com as informações avançadas, as forças ucranianas penetraram em pelo menos duas linhas defensivas, conseguindo tomar o posto de controle da cidade de Sudzha. As imagens de satélite mostradas pela Rádio Europa Livre revelam sérios danos causados nos edifícios do posto de controle desta cidade russa. As imagens de satélite publicadas no dia 7 de agosto mostram que as forças ucranianas capturaram mais de 40 prisioneiros de guerra russos. Outras fontes russas relataram a ocupação da cidade ou pelo menos a presença de forças ucranianas no interior ou nas proximidades. A resposta do Kremlin às atividades ofensivas ucranianas na região não tem sido clara. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin reuniu-se com os principais responsáveis pela defesa e segurança para discutir a incursão ucraniana, apelidando-a de provocação em larga escala. Esta quinta-feira reuniu-se com o governador local que declarou o estado de emergência. O antigo líder separatista da Catalunha, Carlos Puigdemont, regressou à Espanha depois de quase 7 anos de exílio. Perante a multidão, Puigdemont acusou as autoridades espanholas de repressão e perseguição contra o movimento separatista catalão antes de rumar para a parte incerta. A polícia catalã acionou, entretanto, um dispositivo especial para tentar localizar e prender o dirigente separatista. Puigdemont regressou a Barcelona a propósito da sessão parlamentar que vota a investidura do socialista Salvador Illa como presidente do governo autónomo catalão. Carlos Puigdemont deixou Espanha em 2017 para evitar a prisão depois de ter organizado um referendo ilegal sobre a independência numa tentativa de separar a Catalunha do resto do país. Deixou agora o exílio em Bruxelas e enfrenta a prisão preventiva em Espanha por desvio de fundos públicos. Apesar de o Parlamento espanhol ter aprovado no início deste ano uma controversa lei de amnistia para os separatistas envolvidos na votação ilegal de 2017, o Supremo Tribunal recusou-se a aplicar a lei a Puigdemont e a 2 outros antigos ministros regionais. As autoridades austríacas confirmaram ter encontrado substâncias químicas e dispositivos tecnológicos na casa do principal suspeito de planear ataques nos concertos de Taylor Swift em Viena que deveriam acontecer esta semana. O principal suspeito, um austríaco de 19 anos, estava a planear efetuar o ataque em conjunto com um outro jovem austríaco de 17 anos. Na casa deste segundo suspeito foi encontrado material do grupo terrorista Estado Islâmico e da Al-Qaeda. O suspeito de 19 anos confessou os seus planos de ataque e disse que estava radicalizado no grupo Estado Islâmico. O jovem ter-se-á radicalizado através da internet e jurado lealdade ao atual líder do grupo através de uma publicação na internet. Der ausgeforschte Anhänger des Islamischen Staates, hat online seine islamistische Gesinnung ganz klar kundgetan. Er hat zahlreiche Medien konsumiert, zahlreiche Propaganda. Er hat sich über den Bombenbau informiert. Er hat sich auch über Materialien informiert, die man zur Bombenherstellung, zur Sprengstoffherstellung benötigt. De acordo com a imprensa local, os suspeitos pretendiam conduzir um carro em direção à multidão que era esperada no exterior do estádio, onde a cantora norte-americana Taylor Swift deveria atuar. Pretendiam ainda recorrer a facas e a machados durante os ataques. It's actually really sad that this is actually the world we live in and that this is happening right now because this concert used to be a safe space for everyone. You told me before you came from a special place only to see Taylor Swift. Where did you come from? Shanghai. Vor einem Jahr circa die Karten gekauft. Außerdem, keine Ahnung, die meisten von uns warten seit der Kindheit eigentlich drauf, Karten zu bekommen. Os dois suspeitos foram detidos na quarta-feira e estão agora a ser investigados pela polícia austríaca.
A reação do X aos motins no Reino Unido poderá ser tida em conta na investigação que a Comissão Europeia tem em curso contra a plataforma. O processo foi aberto em dezembro de 2023. É o primeiro a ser instaurado ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais. The DSA is only applicable in the EU and was very successful already in similar cases like the riots that happened in Ireland at the end of last year. Now, that being said, on the current situation in the UK, we cannot be naive, of course, and there could be potential spillovers into the EU. We are very well aware of this, and this is why we are following the situation very closely in the UK, but also X's response to these events. Desde que um ataque causou mortes numa aula de dança para crianças em Southport a 30 de julho, uma série de motins espalhou-se pelo Reino Unido. O X tem sido a plataforma usada para propagar desinformação sobre o caso. O multimilionário norte-americano Elon Musk tem recorrido à rede social de que é proprietário para criticar o primeiro-ministro britânico. Chegou a comparar o Reino Unido à União Soviética. These incidents currently happening in the UK, and the response of X to these events could be potentially taken into account during the current proceedings that we have open against X, notably on disinformation and illegal content, and this would be very much in line with what already happened in the past. Se a investigação da Comissão declarar o X culpado e não forem tomadas medidas corretivas, poderão ser aplicadas à plataforma coimas até 6% do volume de negócios anual a nível mundial. Israel anunciou que deixará de facilitar o trabalho de diplomatas noruegueses na Palestina. Em causa, a decisão da Noruega de reconhecer um Estado palestiniano. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita já revogou a acreditação de 8 diplomatas noruegueses. Diz que é a resposta ao que considera ser a conduta anti-israelita da Noruega. Oslo já classificou a medida como um ato extremo. Sublinha que terá consequências nas relações entre os dois países. Entretanto, um relatório da Human Rights Watch revela que soldados israelitas mataram pelo menos 7 palestinianos e feriram gravemente 2 quando atacaram uma casa na cidade de Gaza em dezembro. Os membros da família afirmaram que não havia militantes ou armas no interior da habitação. Ressalvaram também que a família não tinha qualquer ligação a qualquer grupo armado. O exército israelita ainda não respondeu às alegações. Na comunidade internacional somam-se as reações ao assassinato do líder político do Hamas. A Arábia Saudita fala numa violação flagrante do direito internacional. Ainda assim, Riad não faz referência direta a Israel. A declaração surge no meio de tensões crescentes no Médio Oriente, com o receio de uma guerra regional mais vasta. 2 médicos e uma enfermeira de um hospital de Bucareste foram detidos num caso de mortes suspeitas. Em meados de abril, 17 doentes morreram no espaço de 4 dias na unidade de cuidados intensivos do hospital, o que desencadeou uma série de investigações. Os procuradores afirmaram que os médicos elaboraram um plano para levar os doentes a uma paragem cardiorrespiratória. Inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient aflat în stare destul de gravă. Os procuradores dizem que o objetivo dos crimes foi provocar a morte de pacientes que eles consideravam que não deviam continuar a ser mantidos vivos. Os 2 médicos foram acusados de homicídio agravado e de tentativa de homicídio, e a enfermeira de perjúrio. Important e că descoperim aceste lucruri, să intre la pușcărie cei care fac așa ceva. O diretor do hospital anunciou que tanto ele como o diretor clínico vão apresentar a sua demissão. Mais de 45 mil voluntários provenientes de 155 países trabalham 24 horas por dia para garantir o funcionamento dos Jogos Olímpicos de Paris. O número total de voluntários desta competição é inclusive 4 vezes superior ao número de atletas. Entre eles está Axel, de 19 anos, que é responsável por guiar os turistas que vêm assistir aos Jogos e de lhes tirar fotografias. Le côté où Paris, c'est devenu un nouveau Paris qui est tout festif, que moi je connaissais pas forcément avant, il y a plus de râleurs, personne de grognons, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est heureux d'être là, et puis le cadre il est quand même incroyable, les gens sont super sympathiques, enfin c'est vraiment, puis ils nous parlent un peu de leur voyage au sérieux parce que pour beaucoup c'est leur première fois qu'ils quittent leur pays, qu'ils vont jusqu'en Europe, qu'ils arrivent en France à Paris.
Donc c'était une expérience, un voyage pour tout le monde. Okay. 3, 2, 1. Yay, thank you. Merci. They bring such a good vibe to everyone, and so you're very welcome in Paris because of the volunteers. It is really cool. Embora as refeições e os bilhetes de transporte até aos recintos onde se realiza a competição sejam fornecidos pelos organizadores, os voluntários não são pagos nem recebem bilhetes gratuitos para assistir aos eventos. Para além disto, o alojamento é da responsabilidade de cada um. Isso não desencorajou, no entanto, Lena, que veio do Reino Unido para trabalhar como voluntária. I just feel like I've accomplished something. It's a once in a lifetime opportunity, and I just feel like, oh, I can go home and I can feel happy. It's made my year, and the people of Paris have just made it even better. Alguns voluntários têm a oportunidade de contactar de perto com os seus atletas favoritos. Quand on a quelques minutes sur notre temps de pause, on peut aller regarder la compétition et puis s'en mettre plein les mirettes et voir les champions à l'épreuve. Et c'est très beau à regarder. Os 3 voluntários tencionam candidatar-se novamente aos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 que vão decorrer na cidade de Los Angeles.